Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 12. Negociações. Não peço que me perdoem, nem mesmo que me compreendam. De Sacramentadora. Prefácio. Dalinar estava diante das janelas de vidro de uma sala em um andar superior de Urithiru. As mãos atrás das costas. Vislumbrava seu reflexo na janela e além dele uma vastidão. O céu livre de nuvens, a chama branca do sol. As janelas tinham a sua altura. Nunca vira nada assim. Quem ousaria construir algo de vidro tão quebradiço voltado para as tempestades? Mas naturalmente aquela cidade estava acima das tormentas. As janelas pareciam um desafio, um símbolo do que os radiantes significavam. Eles haviam estado acima da mesquinhez da política mundial, e por estarem acima, podiam ver tão longe. Você os idealiza, trovejou uma voz distante em sua cabeça. Eles eram homens como você. Nem melhores nem piores. Acho isso encorajador, sussurrou Dalinar de volta. Se eles eram como nós, então significa que podemos ser como eles. Eles nos traíram no fim. Não se esqueça disso. Por quê? O que aconteceu? Porque eles mudaram. O pai das tempestades ficou em silêncio. Por favor, pediu Dalinar. Me conte. Algumas coisas é melhor esquecer, replicou a voz. Você, dentre todos os homens, devia compreender isso, considerando o buraco em sua mente e a pessoa que antes o ocupava. Dalinar respirou fundo, abalado pelas palavras. Luminobre, chamou a luminosa Calame atrás dele. O imperador está pronto para recebê-lo. Dalinar se virou. Os níveis superiores de Urithiru continham várias salas individuais, incluindo aquele anfiteatro. Com a forma de meia-lua, a sala tinha janelas no topo, o lado reto, e abaixo, fileiras de assentos descendo até um tablado para oradores. Curiosamente, cada cadeira tinha um pequeno pedestal ao lado. Para os esprenos dos radiantes, segundo a explicação do pai das tempestades, Dalinar desceu os degraus rumo à sua equipe, Aladar e a filha May. Navani, usando um avá verde vivo, estava sentada na fileira da frente com os pés estendidos, descalça e com os tornozelos cruzados. A idosa Calame para escrever, e Teshavkal, uma das melhores mentes políticas de Aleshkar, para aconselhar. Suas duas principais pupilas estavam sentadas ao lado dela, prontas para fornecer material de pesquisa ou tradução, se necessário. Um grupo pequeno, preparado para mudar o mundo. Mande minhas saudações ao imperador, instruiu Dalinar. Calame assentiu, escrevendo. Então pigarreou, lendo a resposta que a Telepena, escrevendo como que por conta própria, transmitiu. Vocês estão sendo saudados por Sua Majestade Imperial Shepevde Yanagao. Primeiro, Imperador de Macabak, Rei de Azir, Senhor do Palácio de Bronze, Primeiro Acassix, Grão-Ministro e Emissário de Aesir. Um título imponente para um garoto de 15 anos, observou Navani. Ele supostamente ressuscitou uma criança dos mortos, disse Teshav. O milagre que fez com que ganhasse o apoio dos vizires. Segundo informações locais, eles tiveram dificuldades em encontrar um novo primeiro, depois que os dois últimos foram assassinados pelo nosso velho amigo, o assassino de branco. Então os vizinhos escolheram um menino de linhagem questionável e inventaram uma história sobre ele salvar a vida de alguém para demonstrar um mandato divino. Dalinar grunhiu. Inventar histórias não é do feitio azistiano. Eles não têm problemas com isso, contanto que se possa encontrar testemunhas dispostas a preencher declarações juramentadas, explicou Navani. Calame, agradeço a Sua Majestade Imperial por se reunir conosco e aos seus tradutores pelo seu serviço. Calame escreveu e então olhou para Dalinar, que começara a andar de um lado para outro no centro da sala. Navani juntou-se a ele, deixando de lado os sapatos e caminhando de meias. Vossa Majestade Imperial, disse Dalinar, eu falo do alto de Urithiru, a cidade legendária. A vista é de tirar o fôlego. Eu convido a me visitar e conhecer a cidade.
Vossa Majestade é bem-vindo para trazer seus guardas ou o séquito que considerar necessário. Ele olhou para Navani, que assentiu. Eles haviam discutido muito tempo sobre como abordar os monarcas e decidiram fazer um convite suave. Azir era o primeiro, o país mais poderoso do Ocidente e lar do que poderia ser o mais central e importante dos sacroportais a proteger. A resposta demorou. O governo azistiano era uma espécie de bela confusão, embora Gavilar o admirasse com certa frequência. Camadas de funcionários preenchiam todos os níveis, onde tanto homens quanto mulheres escreviam. Os pósteros eram mais ou menos como os fervorosos, embora não fossem escravos, algo que Dalinar considerava estranho. Em Azir, ser um ministro sacerdote no governo era a maior honra a que alguém podia aspirar. Tradicionalmente, o primeiro azistiano declarava ser o imperador de toda Makabak, uma região que incluía meia dúzia de reinos e principados. Na verdade, ele era rei só de Azir, mas Azir assomava sobre muitas regiões. Enquanto esperavam, Dalinar se aproximou de Navani, pousando os dedos em seu ombro e então deslizando-os pelas costas dela, pela nuca, até chegarem ao outro ombro. Quem teria pensado que um homem da sua idade poderia sentir-se tão inebriado? Por fim, veio a resposta, lida por Kalami. Vossa Alteza, nós agradecemos pelo seu aviso sobre a tempestade que veio da direção errada. Suas palavras oportunas foram anotadas e registradas nas crônicas oficiais do Império, reconhecendo-o como um amigo de Azir. Kalami esperou por mais, mas a telepena parou de se mover. Então o Rubi piscou, indicando que eles haviam acabado. Não foi lá uma grande resposta, comentou Aladar. Por que ele não respondeu ao seu convite, Dalinar? Ser anotado nos registros oficiais é uma grande honra para os azistianos, explicou Teshav. Então eles o elogiaram. Sim, disse Navani, mas estão tentando evitar a oferta que fizemos. Pressione-os, Dalinar. Kalami, por favor, escreva o seguinte. Estou honrado, embora desejasse que minha inclusão nos seus anais se devesse a circunstâncias mais felizes. Vamos discutir o futuro de Roshar juntos aqui. Estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente. Eles esperaram do modo mais paciente possível por uma resposta. Ela finalmente veio em Aletiano. Nós, da coroa azistiana, estamos desolados por prantear os mortos com vocês. Assim como seu nobre irmão foi morto pelo destruidor Shino, o mesmo aconteceu com os amados membros de nossa corte. Isso cria um laço entre nós. Isso foi tudo. Navani soltou um muxoxo. Não vamos conseguir tirar uma resposta deles. Eles poderiam pelo menos se explicar, irritou-se Dalinar. Parece que estamos tendo duas conversas diferentes. Os azistianos não gostam de causar ofensa, disse Teshav. São quase tão complicados quanto os emulianos nessa questão. Ainda mais em relação a estrangeiros. Na opinião de Dalinar, isso não era só um atributo azistiano. Era como os políticos se comportavam no mundo todo. Aquela conversa já estava se assemelhando a seus esforços para trazer os grão-príncipes para o seu lado, ainda nos acampamentos de guerra. Uma meio-resposta depois da outra, promessas moderadas sem maior compromisso, olhares risonhos que zombavam dele mesmo enquanto fingiam ser sinceros. Raios! Lá estava ele de novo, tentando unir pessoas que não queriam ouvi-lo, e não tinha mais condições de ser ruim nisso. Houve um tempo em que eu unia pessoas de maneira diferente. Ele sentiu cheiro de fumaça, ouviu homens gritando de dor, recordou como levara sangue e cinzas para aqueles que haviam desafiado seu irmão. Essas memórias haviam se tornado particularmente vívidas nos últimos tempos. Outra tática, talvez, sugeriu Navani. Em vez de um convite, tente uma oferta de auxílio. Vossa Majestade Imperial, disse Dalinar. A guerra está chegando. Certamente o senhor viu a mudança nos parchemanos. Os esvaziadores retornaram. Eu gostaria que soubesse que os aletianos são seus aliados nesse conflito. Gostaríamos de compartilhar informações sobre nossos sucessos e fracassos na resistência contra esse inimigo, com a esperança de que relate o mesmo para nós. A humanidade deve se unir diante da ameaça crescente. A resposta demorou, mas chegou. Concordamos que o auxílio mútuo nessa nova era será da maior importância. Estamos felizes em trocar informações. O que sabem sobre esses parchemanos transformados? Nós os enfrentamos nas planícies quebradas, disse Dalinar, aliviado de ter feito algum avanço. Criaturas com olhos vermelhos e, de muitas maneiras, parecidos com os parchemanos que encontramos nas planícies quebradas, só que mais perigosos. Farei com que minhas escribas preparem relatórios para o senhor.
detalhando tudo o que aprendemos combatendo os Parshendianos nos últimos anos. Excelente! Foi a resposta que enfim veio. Essas informações serão muito bem-vindas no nosso conflito atual. Qual é a situação das suas cidades? Indagou Dalinar. O que os Parshemanos estão fazendo aí? Eles parecem ter uma meta além da destruição gratuita. Tensos, eles esperaram pela réplica. Até então, haviam descoberto muito pouco sobre os Parshemanos pelo mundo. O capitão Kaladin enviava relatos usando escribas das cidades que visitava, mas não sabia quase nada. As cidades estavam no caos e as informações confiáveis eram raras. Felizmente, nossa cidade resiste, e o inimigo não está mais atacando ativamente. Estamos negociando com os antagonistas. Negociando? Questionou Dalinar, chocado. Ele voltou-se para Teshav, que balançou a cabeça, perplexa. Por favor, explique melhor, Vossa Majestade, pediu Navani. Os esvaziadores estão dispostos a negociar com o senhor? Sim, veio a resposta. Estamos trocando contratos. Eles têm exigências muito detalhadas, com estipulações ultrajantes. Esperamos poder evitar o conflito armado para podermos nos arregimentar e fortificar a cidade. Eles sabem escrever? Pressionou Navani. Os próprios esvaziadores estão enviando contratos? O Parshemano comum não sabe escrever, até onde podemos dizer, mas alguns deles são diferentes, mais fortes, com estranhos poderes. Eles não falam como os outros. Vossa Majestade, disse Dalinar, indo até a escrivania com a telepena, falando com mais urgência, como se o imperador e seus ministros pudessem ouvir sua intensidade através da palavra escrita. Preciso falar diretamente com o senhor. Eu mesmo posso ir até aí, através do portal sobre o qual falamos antes. Precisamos fazer com que ele volte a funcionar. Silêncio, que se estendeu tanto que Dalinar percebeu que estava rangendo os dentes, se coçando para invocar uma espada fractal e dispensá-la, repetidamente, como fora seu hábito na juventude. Havia adquirido esse hábito com seu irmão. Uma resposta por fim chegou. Sentimos informar que o dispositivo que mencionou não está funcional na nossa cidade. Leu Kalami. Nós o investigamos e descobrimos que foi destruído há muito tempo. Não podemos ir até vocês, nem vocês podem vir até nós. Mil desculpas. E ele nos diz isso agora? Questionou Dalinar. Raios. Essa é uma informação que poderíamos ter usado antes. É mentira, afirmou Navani. O sacro portal nas planícies quebradas funcionou depois de séculos de tempestades e acúmulo de creme. O que está em Azimir é um monumento no grande mercado, um grande domo no centro da cidade. Ou pelo menos era isso que ela havia determinado a partir dos mapas. O portal em Kholinar havia sido incorporado à estrutura do palácio, mas o da cidade de Thailand era algum tipo de monumento religioso. Uma bela relíquia como aquela não seria simplesmente destruída. Concordo com a avaliação da luminosa Navani, disse Teshav. Eles estão preocupados com a ideia de o senhor ou dos seus exércitos visitá-los. Isso é uma desculpa. Ela franziu o senho. Como se o imperador e seus ministros fossem pouco mais do que crianças mimadas desobedecendo a seus tutores. A telepena voltou a escrever. O que está dizendo? Quis saber Dalinar, ansioso. É uma declaração juramentada, disse Navani, achando graça. Atesta que o sacro portal não está funcional, assinada pelos arquitetos e guarda-tempos. Ela leu mais. Ah, que graça. Só os azixianos imaginariam que você quer um certificado de que algo está quebrado. É digno de nota que ela só certifica que o dispositivo não funciona como um portal, acrescentou Kalami. Mas é claro que não funcionaria, a menos que um radiante fosse visitá-lo e operá-lo. Essa declaração basicamente diz que o dispositivo não funciona quando está desligado. Escreva o seguinte, Kalami, pediu Dalinar. Vossa Majestade, o senhor já me ignorou uma vez. A destruição causada pela tempestade eterna foi o resultado. Por favor, desta vez escute. O senhor não pode negociar com os esvaziadores. Nós precisamos nos unir, compartilhar informações e proteger Roshar, juntos. Ela escreveu e Dalinar esperou, mãos pressionadas contra a mesa. Nós usamos o termo errado quando mencionamos negociações, leu Kalami. Foi um erro de tradução. Nós concordamos em compartilhar informações, mas o tempo é curto agora. Entraremos em contato com o senhor para novas discussões. Adeus, Grão-Príncipe Colin. Bah! Exclamou Dalinar, se afastando bruscamente da mesa. Tolos! Idiotas! Tormentosos olhos claros e sua política da danação. Ele atravessou a sala pisando duro, desejando ter algo que pudesse chutar, mas em seguida controlou seu temperamento.
Esse foi um bloqueio maior do que eu esperava, disse Navani, cruzando os braços. Luminosa Cal? Nas minhas experiências com os Azishianos, disse Teshav, eles são extremamente hábeis em dizer muito pouco com o máximo possível de palavras. Esse não é um exemplo incomum de comunicação com seus ministros mais graduados. Não se desanime. Vai levar tempo para conseguir qualquer coisa com eles. Durante esse tempo, Roshar está queimando, retrucou Dalinar. Por que eles voltaram atrás quanto à alegação de que estavam negociando com os esvaziadores? Será que estão pensando em se aliar com o inimigo? Hesito em especular, respondeu Teshav. Mas diria que eles apenas decidiram que haviam deixado escapar mais informações do que pretendiam. Nós precisamos de Azir. Ninguém em Macabak vai nos escutar a menos que tenhamos a bênção de Azir, sem falar naquele sacro portal. Ele perdeu o fio da meada quando uma telepena diferente na mesa começou a piscar. São os Tailenos, disse Kalami. Eles estão adiantados. Você quer remarcar? Perguntou Navani. Dalinar balançou a cabeça. Não podemos nos dar ao luxo de esperar mais alguns dias até que a rainha tenha tempo para nos ver de novo. Ele respirou fundo. Raios, conversar com políticos era mais exaustivo do que uma marcha de 100 milhas com armadura completa. Prossiga, Kalami. Conterei minha frustração. Navani se acomodou em uma das cadeiras, embora Dalinar continuasse de pé. A luz vertia pelas janelas, pura e brilhante, e fluía para baixo, banhando seu corpo. Dalinar respirou fundo, quase sentindo o gosto da luz solar. Havia passado dias demais nos corredores de pedra retorcida de Urithiru, iluminados pela luz frágil de velas e lâmpadas. Sua Alteza Real, leu Kalami. A luminosa Fen Namdi, rainha de Tailena, é quem está escrevendo. Kalami fez uma pausa. Luminobre, desculpe a interrupção, mas isso indica que a própria rainha está usando a telepena, em vez de uma escriba. Outra mulher poderia ter ficado intimidada. Para Kalami, aquilo era apenas mais uma das várias notas de rodapé, que ela acrescentou copiosamente no fim da folha antes de preparar a pena para transmitir as palavras de Dalinar. Vossa Majestade, disse Dalinar, juntando as mãos às costas e andando de um lado para outro no tablado central. Melhore, você deve uni-los. Envio saudações de Urithiru, cidade sagrada dos Cavaleiros Radiantes, e estendo meu humilde convite. Esta torre é verdadeiramente uma visão única, comparável apenas à glória de um monarca no trono. Seria uma honra apresentá-la à senhora. A telepena rapidamente escreveu uma resposta. A rainha Fen estava escrevendo em alatiano. Colin, seu velho bruto, leu Kalami. Não me venha com esse esterco de Shuli. O que você realmente quer? Eu sempre gostei dela, comentou Navani. Estou sendo sincero, Vossa Majestade, disse Dalinar. Meu único desejo é encontrá-la pessoalmente. Falar com a senhora e mostrar o que descobrimos. O mundo está mudando ao nosso redor. O mundo está mudando, é mesmo? O que o levou a essa incrível conclusão foi o fato de que nossos escravos subitamente se tornaram esvaziadores, ou talvez a tempestade que soprou na direção errada. Ela escreveu isso com o dobro do tamanho das outras linhas, Luminobre. Despedaçando nossas cidades, Aladar pigarreou. Sua Majestade parece estar tendo um dia ruim. Ela está nos insultando, replicou Navani. Para Fen, isso na verdade indica um dia bom. Ela sempre foi muito educada nas poucas vezes em que a encontrei. Dalinar franziu o senho. Ela estava bancando a rainha nessas ocasiões, disse Navani. Agora ela está falando diretamente com você. Confie em mim, isso é um bom sinal. Vossa Majestade, disse Dalinar, por favor, conte-me sobre seus parchemanos. A transformação os afetou? Sim, os tormentosos monstros roubaram nossos melhores navios, quase tudo no porto, desde chalupas de um só mastro até os barcos maiores, e escaparam da cidade. Eles navegaram? Perguntou Dalinar, chocado. Confirme, eles não atacaram. Houve alguns conflitos, mas no geral, todo mundo estava ocupado lidando com os efeitos da tempestade. Quando conseguimos resolver um pouco as coisas, eles haviam partido em uma grandiosa frota de navios de guerra reais e navios mercantes privados. Dalinar respirou fundo. Não sabemos de metade do que achávamos que sabíamos sobre os esvaziadores. Vossa Majestade, lembre-se de que nós a avisamos sobre a chegada iminente daquela tempestade. Eu acreditei em você, disse Fen. Mesmo que somente porque recebemos notícias de Nova Natanã, confirmando. Tentamos nos preparar, mas uma nação não consegue subverter 4 milênios de tradição em um estalar de dedos. A cidade de Thailand está em ruínas, Khoi.
A tempestade quebrou nossos sistemas de aquedutos e esgotos e despedaçou nossos portos. Arrasou todo o mercado externo. Precisamos consertar nossas cisternas, reforçar nossos edifícios para suportar tempestades e reconstruir nossa sociedade. Tudo isso sem quaisquer trabalhadores parchemanos e no meio do tormentoso pranto. Eu não tenho tempo para passear. Não seria um passeio, Vossa Majestade. Estou ciente dos seus problemas, e por piores que eles sejam, não podemos ignorar os esvaziadores. Pretendo convocar uma grande conferência de reis para combater essa ameaça. Liderada por você, replicou Fen por escrito. É evidente. O retiro é o local natural para uma reunião, disse Dalinar. Vossa Majestade, os Cavaleiros Radiantes retornaram. Voltamos a falar os antigos votos e manipulamos os fluxos da natureza. Se pudermos restaurar a funcionalidade do seu sacro portal, você poderá chegar aqui em uma tarde, depois voltar na mesma noite para dirigir as necessidades da sua cidade. Navani concordou com essa tática, muito embora Aladar tenha cruzado os braços, parecendo pensativo. O que foi? Perguntou Dalinar a ele, enquanto Kalam escrevia. Nós precisamos que um radiante viaje até a cidade e ative o sacro portal dele, certo? Indagou Aladar. Sim, disse Navani. Um radiante precisa destrancar o portal deste lado, o que podemos fazer a qualquer momento, então é preciso que outro viaje até a cidade de destino e destranque o de lá também. Feito isso, um radiante pode iniciar uma transferência de qualquer um dos dois locais. Então o único que temos que pode, teoricamente, chegar à cidade de Thailen é o Corredor dos Ventos, concluiu Aladar. Mas e se ele levar meses para chegar lá? Ou for capturado pelo inimigo? Podemos cumprir nossas promessas, Dalinar. Um problema preocupante, mas para o qual Dalinar pensava ter uma resposta. Havia uma arma que ele decidira manter oculta por enquanto. Ela podia funcionar tão bem quanto a espada fractal de um radiante na abertura dos sacroportais, e permitir que alguém fosse voando até a cidade de Thailen. Mas aquela era uma questão irrelevante por enquanto. Primeiro, ele precisava de um ouvido disposto do outro lado da telepena. A resposta de Fen chegou. Admito que meus comerciantes estão intrigados com esses sacroportais. Temos lendas sobre eles aqui, de que a mais passional dentre nós poderia fazer com que o portal dos mundos se abrisse novamente. Acho que toda garota em Tailena sonha em ser capaz de invocá-lo. As paixões, disse Navani, os cantos dos lábios voltados para baixo. Os tailenos possuíam uma pseudo-religião pagã, que sempre foi um aspecto curioso ao lidar com eles. Em um momento, louvavam os arautos, e no seguinte falavam das paixões. Bem, não seria Dalinar a encontrar defeitos nas crenças pouco convencionais dos outros. Se deseja me enviar o que sabe sobre esses sacroportais, bem, acho ótimo, continuou Fen. Mas não estou interessada em uma grande conferência de reis. Diga-me depois o que vocês, rapazes, decidiram, porque estarei aqui, freneticamente tentando reconstruir minha cidade. Bem, pelo menos enfim tivemos uma resposta honesta, disse Aladar. Não estou convencido de que seja honesta, respondeu Dalinar. Ele esfregou o queixo, pensativo. Só havia encontrado aquela mulher algumas vezes, mas parecia haver algo errado nas suas respostas. Concordo, Luminobre, disse Teshav. Acho que qualquer Tailena adoraria a chance de tecer tramas em um encontro de monarcas, mesmo que fosse apenas para encontrar uma maneira de conseguir acordos comerciais. Ela decididamente está escondendo alguma coisa. Ofereça tropas para ajudar na reconstrução, sugeriu Navani. Vossa Majestade, lamento muito saber das suas perdas, disse Dalinar. Tenho muitos soldados ociosos. Eu enviaria de bom grado um batalhão para ajudar a reparar sua cidade. A réplica demorou a chegar. Não sei o que pensar sobre ter tropas aletianas sobre minhas pedras, bem intencionadas ou não. Aladar grunhiu. Ela está preocupada com uma invasão? Todo mundo sabe que aletianos não se dão bem com navios. Ela não está preocupada que cheguemos em navios, observou Dalinar. Está preocupada com o exército se materializando subitamente no centro da sua cidade. Um receio bastante racional. Se Dalinar quisesse mesmo, poderia enviar um corredor dos ventos para abrir escondido o sacro portal de uma cidade e invadi-la em um assalto sem precedentes que apareceria direto por trás das linhas inimigas. Ele precisava de aliados e não súditos, então não podia fazer isso. Pelo menos não com uma cidade potencialmente amigável. Kholinar, contudo, era outra história. Eles ainda não tinham informações confiáveis sobre o que estava acontecendo na capital aletiana.
Mas, se os motins ainda estivessem em curso, ele estava considerando uma maneira de levar exércitos até lá e restaurar a ordem. Por enquanto, precisava se concentrar na Rainha Fen. Vossa Majestade, disse ele, sinalizando para que Kalami escrevesse, pense na minha oferta de tropas, por favor. E enquanto isso, posso sugerir que comece a procurar entre seu povo os cavaleiros radiantes que estão surgindo? Eles são a chave para trabalhar com os sacroportais. Tivemos vários radiantes se manifestando perto das planícies quebradas. Eles se formam através de uma interação com certos esprenos que parecem estar buscando candidatos dignos. Só posso concluir que isso está acontecendo no mundo todo. É muito provável que entre as pessoas da sua cidade, alguém já tenha feito os juramentos. Você está cedendo uma vantagem e tanto, Dalinar, observou Aladar. Estou plantando uma semente, Aladar, e vou plantá-la em qualquer colina que puder encontrar, independentemente de quem seja o proprietário. Precisamos lutar como um povo unificado. Não discuto isso, replicou Aladar, levantando-se e se espreguiçando. Mas seu conhecimento dos radiantes é um ponto de negociação que talvez possa atrair as pessoas até você, forçando-as a trabalhar com você. Entregue demais e vai acabar com um quartel-general dos Cavaleiros Radiantes em cada grande cidade de Roshar. Em vez de trabalharem juntos, você terá que competir para recrutar. Infelizmente, ele estava certo. Dalinar detestava transformar o conhecimento em moeda de troca. Mas e se fosse por isso que ele sempre falhara em suas negociações com os grão-príncipes? Queria ser honesto, direto e deixar as peças caírem onde caíssem. Mas parecia que alguém melhor no jogo, e mais disposto a quebrar as regras, sempre agarrava as peças no ar quando ele as lançava e as dispunha como queria. E, disse ele rapidamente, para que Kalami acrescentasse ao texto, nós ficaríamos felizes em enviar nossos radiantes para treinar aqueles que a senhora descobrir, e então introduzi-los no sistema e na fraternidade de Urithiru, aos quais cada um deles tem direito devido à natureza dos seus votos. Kalami fez o acréscimo. Então torceu a telepena para indicar que haviam acabado e que esperavam por uma resposta. Levaremos isso em consideração, leu Kalami, enquanto a telepena escrevia pela página. A coroa de Tailena agradece pelo seu interesse no nosso povo e avaliaremos negociações sobre sua oferta de tropas. Já enviamos algumas das nossas poucas chalupas restantes para rastrear os parchemanos fugitivos e informaremos o que descobrirmos. Até a próxima, Grão-Príncipe. Raios, praguejou Navani. Ela reverteu ao discurso de rainha. Nós a perdemos em alguma parte da conversa. Dalinar sentou-se na cadeira junto da dela e soltou um longo suspiro. Dalinar. Estou bem, Navani. Não posso esperar compromissos entusiasmados de cooperação na primeira tentativa. Teremos que continuar tentando. As palavras eram mais otimistas do que seus sentimentos. Ele desejava poder falar com aquelas pessoas ao vivo, em vez de através da telepena. Em seguida, falaram com a princesa de Yezir, depois com o príncipe de Tashik. Eles não possuíam sacroportais e eram menos essenciais ao seu plano, mas queria pelo menos manter linhas de comunicação abertas com eles. Nenhum dos dois deu a eles mais do que respostas vagas. Sem a bênção do imperador Azishiano, Dalinar não conseguiria fazer com que qualquer um dos reinos macabaquianos menores se comprometesse. Talvez os emulianos ou os tucarenos o escutassem, mas ele só conseguiria um dos dois, levando em conta sua longa rixa. No final da última conferência, Aladar e sua filha pediram licença e saíram. Dalinar se esticou, sentindo-se exausto, e ainda não tinha acabado. Ele teria discussões com os monarcas de Iri. Estranhamente, havia 3 deles. O sacroportal em Hauelorin estava em suas terras, tornando-os importantes. Eles dominavam a região próxima de Hira, que possuía outro sacroportal. Além disso, é claro, teria que lidar com os chinos. Eles detestavam usar telepenas, então Navani procurou entrar em contato com eles por meio de um mercador taileno, que estava disposto a transmitir informações. O ombro de Dalinar protestou enquanto ele se alongava. Havia descoberto que a meia-idade era como um assassino, silenciosa, se esgueirando atrás dele. Na maior parte do tempo, seguia a vida como sempre, até que uma dor inesperada servia de alerta. Ele não era mais o jovem de antes. E abençoado seja o Todo-Poderoso por isso, pensou distraidamente, se despedindo de Navani, que queria analisar os relatórios informativos de várias estações de telepenas ao redor do mundo. A filha de Aladar e as escribas lhe trouxeram vários.
Dalinar coletou diversos dos seus guardas, deixando outros com Navani, caso precisasse de mãos extras, e subiu pelas fileiras de assentos até a saída da sala, no topo. Aguardando logo fora da porta, como um cão machado banido do calor da lareira, estava Elhokar. Vossa Majestade, estou feliz que tenha vindo à reunião. Está se sentindo melhor? Por que eles o recusam, tio? Indagou Elhokar, ignorando a pergunta. Acham talvez que o senhor vá tentar usurpar seus tronos? Dalinar inspirou bruscamente e seus guardas pareceram envergonhados de estar por perto. Eles recuaram para dar privacidade a ele e ao rei. Elhokar, o senhor deve achar que estou dizendo isso por despeito, comentou o rei, enfiando a cabeça pela porta da sala, notando sua mãe e olhando de volta para Dalinar. Não estou. Você é melhor do que eu. Um soldado melhor, uma pessoa melhor e com certeza um rei melhor. Não está sendo justo consigo mesmo, Elhokar. Você precisa. Poupe-me dos seus chavões, Dalinar. Por uma vez na vida, seja apenas honesto comigo. Acha que não tenho sido? Elhokar levantou a mão ao próprio peito em um toque leve. Talvez tenha sido às vezes. Talvez o mentiroso aqui seja eu, mentindo para mim mesmo que consigo ser uma fração do homem que meu pai foi. Não me interrompa, Dalinar. Deixe-me falar. Esvaziadores, cidades antigas cheias de maravilhas, as desolações. Elhokar balançou a cabeça. Talvez eu seja um bom rei, não extraordinário, mas não um fracasso terrível. Mas diante desses eventos, o mundo precisa de algo melhor do que bom. Parecia haver um fatalismo nas suas palavras, e isso fez um arrepio de preocupação percorrer Dalinar. Elhokar, o que está dizendo? Elhokar adentrou a câmara a passos largos e chamou as pessoas lá no fundo das fileiras de assentos. Mãe, Luminosa Tishav, poderiam testemunhar algo para mim? Raios não, pensou Dalinar, se apressando a segui-lo. Não faça isso, filho. Todos nós devemos aceitar as consequências das nossas ações, tio. Demorei muito para aprender isso, já que às vezes sou cabeça dura feito pedra. Mas... Tio, eu sou o seu rei? Interpelou Elhokar. Sim, bem, não deveria ser. Ele se ajoelhou, chocando Navani e fazendo com que ela parasse a 3/4 dos degraus. Dalinar Kolim, declarou Elhokar bem alto, presto agora um juramento ao senhor. Existem príncipes e grão-príncipes, por que não reis e grão-reis? Faço um juramento, imutável e testemunhado, de que o aceito como meu monarca. Como a Letkar é minha, eu sou do senhor. Dalinar suspirou, olhando para o rosto horrorizado de Navani, então de volta para o sobrinho, ajoelhado como vassalo. O senhor pediu por isso, tio, disse Elhokar. Não em palavras, mas era o único caminho possível. O senhor tem aos poucos tomado o comando desde que decidiu confiar naquelas visões. Eu tentei incluí-lo, disse Dalinar. Palavras tolas e impotentes. Ele podia fazer melhor. Você tem razão, Elhokar, sinto muito. Sente mesmo? Tem certeza? Sinto muito pela sua dor, continuou Dalinar. Sinto muito por não ter lidado melhor com a situação. Sinto muito que isso tenha de ser. Antes de fazer esse juramento, diga-me, o que espera que aconteça? Eu já fiz o juramento, falou Elhokar, enrubescendo, diante de testemunhas. Está feito. Levante-se, interrompeu Dalinar, agarrando-o pelo braço e puxando-o até que ficasse de pé. Não seja dramático. Se realmente deseja fazer esse juramento, eu permitirei. Mas não vamos fingir que você pode adentrar uma sala, gritar algumas palavras e esperar que seja um contrato legal. Elhokar soltou o braço com um puxão e o esfregou. Não me deixa nem abdicar com dignidade. Você não vai abdicar, disse Navani, juntando-se a eles. Ela lançou um olhar feroz para os guardas, que assistiam a tudo de queixo caído, e eles empalideceram. Ela apontou-lhes um dedo como se dissesse nenhuma palavra sobre isso para qualquer outra pessoa. Elhokar, você pretende enfiar seu tio em uma posição acima da sua. Ele está certo em perguntar. Qual será o significado disso para Alethkar? Elhokar engoliu em seco. Ele terá que entregar suas terras para o seu herdeiro. Dalinar é rei de outro lugar, afinal de contas. Dalinar, grão-rei de Urithiro, talvez das planícies quebradas. Ele aprumou o corpo, falando com mais firmeza. Dalinar deve se retirar da administração direta das minhas terras. Ele pode me dar ordens, mas eu decido como cumpri-las. Parece razoável, disse Navani, olhando para Dalinar. Razoável, mas angustiante. O reino pelo qual ele lutara, o reino que havia forjado com sofrimento, exaustão e sangue, agora o rejeitava. Esta é minha terra agora. Esta torre coberta de esprenos de frio. Posso aceitar esses termos, muito embora eu às vezes possa precisar dar comandos aos seus grão-príncipes.
Enquanto eles estiverem no seu domínio, replicou Elhokar com um toque de teimosia na voz, eu os considero sob sua autoridade. Enquanto eles estiverem de visita a Urithiro ou às planícies quebradas, comande-os como quiser. Quando eles voltarem ao meu reino, você precisa passar por mim. Ele fitou Dalinar, depois baixou os olhos, como se estivesse envergonhado de fazer exigências. Muito bem, disse Dalinar. Embora precisemos acertar isso com escribas antes de tornarmos a mudança oficial. E antes que a gente vá longe demais, devemos ter certeza de que ainda existe uma Alethkar para você governar. Tenho pensado a mesma coisa. Tio, quero liderar nossas forças até Alethkar e recapturar nossa terra natal. Há algo de errado em Kholinar. Mais do que esses motins ou o suposto comportamento da minha esposa, mais do que as telepenas em silêncio. O inimigo está tramando algo na cidade. Vou levar um exército para detê-lo e salvar o reino. Elhokar? Liderando tropas? Dalinar havia imaginado a si mesmo comandando uma força, atravessando as fileiras de esvaziadores, varrendo-os de Alethkar e marchando para Kholinar para restaurar a ordem. A verdade, contudo, era que não fazia muito sentido para nenhum deles liderar tal ataque. Elhokar, disse Dalinar, se inclinando para perto dele. Tenho pensado em uma coisa. O Sacro Portal está conectado ao próprio palácio. Não temos que marchar com um exército até Alethkar. Tudo o que precisamos fazer é restaurar aquele dispositivo. Quando ele estiver funcionando, poderemos transportar nossas forças para a cidade para proteger o palácio, restaurar a ordem e rechaçar os esvaziadores. Entrar na cidade, disse Elhokar. Tio, para fazer isso podemos precisar de um exército. Não. Uma pequena equipe poderia alcançar Kholinar muito mais rápido do que um exército. Contanto que haja um radiante com eles, podem entrar escondidos, restaurar o Sacro Portal e abrir o caminho para o resto de nós. Elhokar se animou. Sim, farei isso, tio. Vou levar uma equipe e reconquistar nosso lar. A Issudan está lá. Se o motim ainda estiver acontecendo, ela estará lutando contra ele. Isso não era o que os relatórios, antes que fossem interrompidos, haviam sugerido a Dalinar. Pelo que davam a entender, a rainha era a causa das revoltas. E ele com certeza não pretendia que Elhokar fosse pessoalmente naquela missão. Consequências. O rapaz falava sério, como sempre. Além disso, Elhokar parecia ter aprendido algo com sua quase morte nas mãos de assassinos. Ele com certeza estava mais humilde agora do que no passado. É apropriado que o rei deles vá salvá-los, disse Dalinar. Cuidarei para que tenha os recursos necessários, Elhokar. Orbes brilhantes de esprenos de glória surgiram ao redor de Elhokar. Ele sorriu ao vê-los. Só vejo esses esprenos quando estou perto do senhor, tio. Engraçado. Por mais que devesse ter raiva do senhor, não tenho. É difícil guardar ressentimento de alguém que está fazendo o seu melhor. Farei isso. Vou salvar Alethkar. Precisarei de um dos seus radiantes. O herói, de preferência. O herói? O carregador de pontes, disse Elhokar. O soldado. Ele precisa ir comigo, de modo que caso eu faça besteira e falhe, alguém estará lá para salvar a cidade de qualquer modo. Dalinar hesitou. Isso é muito... Andei refletindo muito nos últimos tempos, tio, declarou Elhokar. O Todo-Poderoso me preservou, apesar da minha estupidez. Vou levar o carregador de pontes comigo e vou observá-lo. Descobrir por que ele é tão especial. Ver se pode me ensinar a ser como ele. E se eu falhar... Ele deu de ombros. Bem, Alethkar estará em mãos seguras de qualquer modo, certo? Dalinar assentiu perplexo. Preciso me planejar, prosseguiu Elhokar. Acabei de me recuperar das minhas feridas, mas não posso partir até que o herói volte de qualquer modo. Será que ele poderia me levar voando, junto com minha equipe escolhida, até a cidade? Imagino que esse seria o modo mais rápido. Quero todos os relatórios que recebemos de Kholinar, e preciso estudar o dispositivo do Sacro Portal pessoalmente. Sim, e também de desenhos comparando com o que está na cidade. Ele deu um largo sorriso. Obrigado, tio. Obrigado por acreditar em mim, mesmo que nessa pequena questão. Dalinar acenou com a cabeça e Elhokar retirou-se, o passo animado. Dalinar suspirou, sentindo-se esgotado pela conversa. Navani ficou por perto enquanto se acomodava em um dos bancos para os radiantes, ao lado de um pedestal para um pequeno espreno. De um lado, ele tinha um rei oferecendo um juramento que não queria. Do outro, tinha um grupo de monarcas que não escutavam suas sugestões mais racionais. Raios! Dalinar? Chamou Kalami. Dalinar! Ele se levantou de um salto e Navani girou o corpo. Kalami estava assistindo uma das telepenas que havia começado a escrever. O que era agora?
Que notícias terríveis o esperavam. Vossa Majestade, leu Calame da página. Considero sua oferta generosa e seu conselho sábio. Nós localizamos o dispositivo que chama de Sacro Portal. Uma pessoa do meu povo se apresentou e, para nossa surpresa, alega ser uma radiante. Seu espreno a levou a falar comigo. Nós planejamos usar sua espada fractal para testar o dispositivo. Se isso funcionar, irei até o senhor com toda pressa. É muito bom que alguém esteja tentando organizar uma resistência aos males que nos cercam. As nações de Roshar devem deixar de lado suas rixas, e o ressurgimento da cidade sagrada de Uritiro é prova de que o Todo-Poderoso guia sua mão. Estou ansioso para me aconselhar com o Senhor e acrescentar minhas forças às suas em uma operação conjunta para proteger essas terras. Ela olhou para ele, surpresa. Isso foi enviado por Taravanjan, rei de Jaqueve de Kharbranth. Taravanjan? Dalinar não havia esperado que ele respondesse tão rápido. Diziam que era um homem gentil, ainda que um tanto simples. Perfeito para reinar em uma pequena cidade-estado com o auxílio de um conselho governante. Sua elevação a rei de Jaqueved era amplamente considerado um ato de despeito do rei anterior, que não quisera entregar o trono para alguma das casas dos seus rivais. As palavras ainda assim aqueceram Dalinar. Alguém havia prestado atenção. Alguém estava disposto a se unir a ele. Abençoado fosse aquele homem, abençoado fosse. Ainda que Dalinar falhasse em todas as outras partes, pelo menos teria o rei Taravanjan do seu lado. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.